Então essa paraxá, ela vai falar acerca do ano de Shemitah. Ela vai falar bem sobre o ano de Shemitah, que é o 7º ano, que a terra precisa ter um descanso, né? A terra, ela não pode ficar produzindo toda a vida, né? Não pode ser do jeito que o ser humano quer, né? O ser humano poderia semear por 6 anos, o 7º ano era o ano de Shemitah, e nessa paraxá Berrar, no monte, é a potencialização do número 7, tá? O 7º ano é chamado de ano sabático, tá? Em hebraico, ano de Shemitah. É um Shabbat, Shabbaton. Então, só por 3 vezes a Torá usa o termo Shabbat, Shabbaton, né? Um Shabbat completo de descanso. É no próprio Shabbat, que é o 7º dia da semana. É no Shemitah, que é o 7º ano, que a terra precisa repousar. E na festa de Yom HaKippurim, mais conhecida como Yom Kippur, tá? Que inclusive o jubileu ele começava no dia de Yom Kippur, Yom HaKippurim. Então vamos ver a potencialização do número 7 nessa paraxá. A terra precisava repousar no 7º ano, aí para existir o ano de Shemitah. Em seguida, né, vai ser mencionado o quê? O Yovel, o jubileu, que é 7 vezes 7, que vai dar 49. 7 grupos de Shemitot, que é o plural de Shemitah. Depois de existirem 7 Shemitot, 7 anos sabáticos. Então, no 50º ano, Todarabá pela água. Todarabá. Então, no ano 50º, é o ano do jubileu, em hebraico Yovel, que aponta para a obra de Mashiach, tá? Sabemos que a numeração dos anos foi perdida, nós não sabemos em que ano nós estamos. Oficialmente, o nosso povo de Israel conta que está em 5.781, mas praticamente todos admitem que, no mínimo, existe uma falha de 200 anos, ou seja, no mínimo, nós estamos em 5.981, no mínimo. Lembrar que Mashiach precisa retornar quando se completarem 6.000 anos, né? Então, só para vocês terem ideia de como estão próximas as coisas. Então, ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, nós não sabemos o dia e a hora, mas que está muito próximo está. Então, no mínimo, a falha no calendário é de 200 anos, ou seja, pode ser que estejamos em 5.981, pode ser que estejamos em 5.982, ou mais do que isso, ou 5.990 e alguma coisa, a gente não sabe, tá? Então, essa paraxá vai falar sobre o ano de Shemitah, aí vai falar sobre o ano do jubileu, tá? Então, olha que coisa interessante. O 7, ele é um número muito especial para o nosso povo de Israel. Por quê? O 7º dia da semana é sagrado, é o Shabat, né? Como hoje, nós estamos celebrando o Shabat. O 7º mês, o mês de Tishrei, é um mês muito sagrado, porque acontecem 3 festas. A festa do Yom Teruah, que é conhecida como Rosh Hashanah, que é a festa do toque do shofar, tá? Isso no dia 1º do 7º mês. No dia 10 do 7º mês, Yom HaKippurim, tá? E no 15º dia do 7º mês, Sukkot, que se estende por 7 dias, e no 8º dia, Shemini Atzeret, Simchat Torá, alegria da Torá, no qual nós rebobinamos a Torá e iniciamos um novo ciclo. E de acordo com o entendimento em Israel, Adão foi criado, nosso pai Adão foi criado no que hoje nós chamamos de 7º mês, tá? Então, tanto que Mashiach vai voltar em que mês? No 7º mês, apontando com clareza que Adão foi criado no que hoje nós chamamos de 7º mês. Por quê? Quando se completarem 6.000 anos, ele tem que voltar. Por isso que Mashiach volta nas festas do 7º mês, tá? De Tishrei, tá? E uma coisa interessante é que o ano de Shemitah, que a terra deveria descansar no 7º ano, aponta tanto o Shabat, que é o 7º dia da semana, hoje, aponta para o milênio, tá? Que vai ser o Shabat Gadol, tá? Quando completarem 6.000 anos, inicia o 7º milênio, que é o reino milenar. Então, o Shabat aponta para o reino milenar, tá? Então, as festas do 7º mês apontam também para o reino milenar.
e vamos dizer assim, o jubileu aponta para o reino milenar, onde cada um voltava para a sua propriedade, eram perdoadas todas as dívidas, era o ano aceitável de Yahuwah, tá? Então nós vemos que tudo aponta para algum aspecto da obra de Yahushua HaMashiach. Então vamos lá. Sabendo que essa paraxá, ela tem como Haftarah Netzarim, Yeshayahu, Isaías 61. Então, antes da gente entrar na paraxá propriamente, tá? A gente vai ler um pedaço aqui da Haftarah de Isaías 61 e depois a gente vai para Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, tá? Então vamos lá. Vamos rapidinho em Isaías 61, porque Isaías 61, que é um capítulo muito famoso das Escrituras, Isaías, Yeshayahu, inclusive, é chamado de o profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou acerca do Mashiach, tá? Então, Yeshayahu, ele falou tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda do Mashiach. Então, vamos lá. Yeshayahu, Isaías 61. O Espírito do soberano Yahuwah está sobre mim, porque Yahuwah me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável de Yahuwah. Lembrar que Mashiach parou nesse pedaço aqui, tá? Ele não continuou isso que eu vou ler agora. E o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação de Yahuwah, para que ele seja glorificado. Então, isso aqui eu li Isaías 61, do 1 até o 3. Vamos agora, rapidamente, lá em Lucas, capítulo 4, do 16 ao 21. Então esse texto é bem conhecido de todos nós que somos Netzarim, mas a maioria das pessoas que estão dentro do sistema religioso não conhecem muito esse texto, né? Evitam até comentar sobre esse texto. Então vamos lá, Lucas 4, vamos começar a partir do versículo 15. Então vamos lá. Aliás, o 14. Então, pela virtude da Ruach, do Espírito, voltou Yahushua para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas. Sinagoga aqui no hebraico é Beit Knesset, é casa de comunhão, porque sinagoga já é uma palavra grega, tá? Então, onde tem sinagoga, você pode escrever Beit Knesset, tá? Em hebraico, ou se quiser em português, casa de comunhão, tá? E ensinava nas suas casas de comunhão, sinagogas, e por todos era louvado. Pode falar, Mary. O Yachá colocou aqui, quando perguntam ao Mashiach quantas vezes devemos perdoar nosso próximo, ele responde, até 70, 27, ou seja, 490. Como o zero não tem valor, ele está querendo dizer 49, que aponta ao ano de Yovel. Mashiach quer dizer que devemos perdoar como se fosse o ano de Yovel, ou seja, um perdão absoluto e perfeito, a libertação completa dos erros do nosso próximo. Pô, muito show esse comentário do Ari Achar. Muito lindo esse comentário. Show. Perfeito esse comentário. É verdade. É verdade. Quer dizer, então o ano do Yovel, do jubileu, é um ano de se perdoar, de soltar quem era escravo, de devolver as propriedades. É um ano de dar um boot, vamos dizer assim, reiniciar tudo, né? Show de bola. Então, show. Muito legal esse comentário do Ari Achar. Muito bom. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de Shabat. Então ele não entrou num domingo, né? Segundo o seu costume, na Beit Knesset, na sinagoga, e levantou-se para ler. Então ele não entrou em uma igreja num dia de domingo, ele entrou num dia de Shabat, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Yeshayahu, Isaías, ou seja, o Mashiach dá o aval para o avodá, para o serviço e adoração da casa de Judá. Isso confirma o que Paulo, Shaul Hachaliah, diz em Romanos 3 e Romanos 9, que o serviço e a adoração foi entregue aos nossos irmãos da casa de Judá. Então, Mashiach, ele
fez tudo de acordo com o Avodá, com a ordem do Avodá, como a gente faz aqui. Tem uma brahá antes de se ler, aí se lê, depois faz uma brahá e tal, tem a Haftará da semana, essa coisa toda. Então, ele não chegou e falou assim, hoje eu quero ler o livro de Zacarias. Não. Hoje eu quero ler o livro de Yehezkel, né? Ezequiel. Não. Ele leu o livro de Isaías, que já fazia parte da Haftará, né? Então vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, Yeshayahu. Inclusive, hoje, a Casa de Judá não estuda mais esse capítulo 61 na Parashá Behar, para tentar tirar a autenticidade de Lucas capítulo 4, para que quando as pessoas forem ler Lucas 4, dizendo que ele leu Isaías 61, e hoje o judaísmo tirou Isaías 61 dessa Haftará, para tentar tirar a credibilidade dos Netzarim, tá? Só que nós sabemos, tá, que a Haftará dessa Parashá Behar sempre foi Isaías 61. Então vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, Yeshayahu Hanavi. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Por que ele achou o lugar em que estava escrito? Porque não tinha essa divisão moderna de capítulos e versículos, tá? Então era tudo direto, não tinha esse negócio de capítulo, versículo, não, tá? Aí ele leu, né? O Espírito do soberano Yahuá está sobre mim, pois me ungiu para proclamar aos pobres, para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável de Yahuá. Olha que show! Ele parou, um versículo aí, ele parou na metade. Quando ele chegou numa parte lá de Isaías 61, versículo 2, ele parou, ele não leu o dia da vingança do nosso Elohim. Por quê? O dia da vingança está associado o quê? À sua segunda vinda. Então, na sua primeira vinda, ele veio como cordeiro. Na sua segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá, tá? Então, a primeira vinda, ele veio com a finalidade de se oferecer por nossos pecados. Ele é a nossa capará, conforme já estava profetizado em Devarim, Deuteronômio 32, 43. O próprio Yud-Rei Vav-Rei, o próprio Yahuá, faria uma capará, tá? Por todos nós. E isso é uma prova da Elohut, da divindade do Mashiach, tá? Que ele é Yahuá, por isso que é Yahushua, Yahuá salva. Tá? Então, em sua primeira vinda, ele teve, vamos dizer assim, como finalidade, ele que é a Torá viva, trazer a Torá verdadeira, sem o legalismo, tá? Sem os acréscimos que violavam a Torá. Ele veio ensinar a Torá do jeito correto e veio se oferecer como capará, como expiação por todos nós. Já em sua segunda vinda, ele vai mostrar essa outra faceta, o dia da vingança do nosso Elohim, né? Conforme os profetas dizem, que, por exemplo... Qual versículo? Vamos abrir lá em Isaías 61, é muito interessante, Isaías 61. Ele leu o versículo 1 e 2, só que ele não leu o versículo 2, diz assim, Isaías 61, 2, apregoar o ano aceitável de Yahuá e o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes. Ele não leu esse pedaço aqui, e o dia da vingança do nosso Elohim. Muito show isso, tão extraordinário. Por que ele não leu? Porque a primeira vinda não era o momento de se trazer a vingança do nosso Elohim. Isso está reservado para a sua segunda vinda. Então, nós sabemos que estamos na iminência de entrarmos no período da tribulação e da grande tribulação. Em breve, o nosso Mashiach retorna ao final da grande tribulação e ele vai julgar as nações com vara de ferro, né? Conforme diz o Salmo 2, que é um salmo tremendamente messiânico. O Mashiach vai julgar as nações com Shevet Barzel, vara de ferro. E Isaías capítulo 2 fala que Mitzion tetzetorá udvar Yahuá mirushalayim. Por quê? De Sião sairá a Torá e a palavra de Yahuá de Jerusalém. Então, nesse tempo, seremos reis e sacerdotes aqui na terra. Tá? Então, o milênio será como, vamos dizer assim, um ano de jubileu, de Iovelo. Então, aquelas pessoas que ainda não descobriram as suas tribos, elas serão inseridas em suas tribos de volta. Pode falar. Está falando que é um versículo que fala que Yahuá iria fazer capará. Deuteronômio 32, 43.
mas não são todas as Bíblias que traduzem certo. Deuteronômio 32, 43 não, tá? A maioria das Bíblias não traduzem corretamente. Deuteronômio 32, 43. Porque não é só Roma que mexe nos textos, tá? O judaísmo mexeu nesse texto aqui também para que as pessoas não tivessem o entendimento, tá? Então vamos lá. Regozijai, ó céus, Gilá, ó Shamaim, juntamente com ele, e que todos os malachim celestiais, os mensageiros, a ele adorem. Ó, regozijem vós nações, juntamente com o seu povo, e que todos os filhos de Elohim se fortaleçam nele, porque ele vingará o sangue de seus filhos, e prestará mishpat, juízo aos seus adversários, e dará recompensa àqueles que o odeiam. E, olha que extraordinário agora, Yud Rei Vav Rei, e Yahuá fará uma capará em favor da terra e em favor do seu povo. Baruch atah Yahuá, Eloheinu melech haolam. As Bíblias, geralmente em português, elas não vão captar esse detalhe, tá? Ou seja, a pessoa não vai entender isso, eles traduziram de outro modo, tá bom? Então vamos lá, o próprio Yahuá foi dito em Deuteronômio, tá? Que ele faria uma capará por nós. Então, por isso que, por exemplo, os líderes religiosos, quando viram que Pilatos escreveu Yahushua Hanotzri Vimelech HaYahudim, quando eles olharam em cima da estaca de execução do Mashiach, que estava fazendo uma alusão ao tetragrama, Yahushua, começa com Yud, primeira letra do tetragrama, tá? Hanotzri, rei, ó, Yud rei. Eles já começaram a ficar preocupados, né? Vimelech, Vav, HaYahudim, rei. Então, Yud, rei, Vav, rei. Por isso que os líderes religiosos falaram para Pilatos, muda, porque qualquer coisa que mudasse já tirava o tetragrama, né? Diga que ele falou que era o rei dos judeus. É o Pilatos, o que eu escrevi, ponto final, né? Ponto final é eu que estou dizendo, né? Pilatos falou, o que eu escrevi. E era, vamos dizer assim, uma maneira de mostrar até mesmo para aqueles que fossem mais desobedientes, que Deuteronômio 32, 43 estava se cumprindo. Yahushua Hanotzri, Vimelech HaYahudim. Yahushua, o Nazareno, o rei dos Yahudim, dos judeus, tá? Então se formou o tetragrama sobre a cabeça do Mashiach, né? Então as pessoas seriam indesculpáveis, por isso que eles ficaram, a liderança religiosa ficou aterrorizada, né? O tetragrama é presente ali no momento da execução do Mashiach, ou seja, Yahushua e Yahuá salva, tá? Concretização de Deuteronômio 32, 43. Ele foi a nossa capará. Então, vamos voltar aqui para Parashá agora. Então, Mashiach, ele ia nas sinagogas, como era seu costume, tá? Então, ele era do meio, ele estava sempre na sinagoga, tá? Nós vemos que era um ambiente que ele gostava de frequentar, ou seja, até mesmo em relação à liturgia que era praticada. Hoje em dia as pessoas que vêm do sistema religioso, muitas, né? Não nós que estamos em Techuvá, mas muitas pessoas que estão dentro do sistema religioso, elas não fazem a mínima ideia de como que é o avodá, o serviço e adoração que foi preservado pela casa de Judá, que é lindo, maravilhoso, extraordinário, tá? E que Yahushua HaMashiach, ele deu o aval, tá? Porque se tivesse alguma coisa errada ali no avodá, ele seria primeiro a mostrar que estava errado, tá? Então Mashiach estava ali na sinagoga, eles estavam estudando, lá em Lucas 4, quem quiser anotar, eles estavam estudando a Parashá Behat, igual nós estamos estudando hoje, né? Mashiach estava lá, o pessoal estava estudando essa Parashá, e como ele era do meio, ele foi chamado para ler Isaías 61, porque jamais seria chamado para ler a Haftará quem não fosse do meio ali, uma pessoa do convívio deles, que tinha muita intimidade, confiança, ou seja, ele era do meio, tá? Por isso que João Batista, ele fala para a liderança religiosa, Yohanan Hamatbil, no meio de vocês, ou seja, no meio de vocês, tá? Existe alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de me inclinando tirar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com Ruach HaKodesh e com com fogo. Ou seja, no meio de vocês. Ele participa aí do Shabat, aí na sinagoga, ele lê a Haftará, e vocês ainda não perceberam que ele é o Mashiach, tá bom? Então vamos lá, essa Parashá, nós fizemos essa introdução, como ela é pequena,
nós podemos nos dar ao luxo, tá, de ler um trecho, um pedaço da Haftarah, um pedaço da conclusão na Brit Hadashah também, tá? Então Mashiach frequentava a sinagoga no Shabat, tá? Ele como um rabi, um rabino Yahudi judeu, tá? A matéria que ele lecionava, que ele ensinava, era o quê? A Torá, tá? Então vamos lá. E nós, assim como o nosso Mashiach, por quê? Paulo disse assim, Shaul Hachalia falou, sejam meus imitadores como eu sou do Mashiach. Aí a pessoa que não segue a Torá, ela tem um problema seríssimo, né? Então a pessoa vai pensar assim, Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou do Messias, tá? Então ela vai querer imitar Paulo, que imitava o Messias, tá? E o Messias guardava a Torá, ele é a Torá viva, não veio destruir e nem revogar a Torá e nem os profetas, ele veio plenificar. Então a pessoa vai ter um problema sério, porque ela não vai conseguir imitar Paulo, que é Shaul, né? E muito menos imitar ao Mashiach, tá? Então vamos lá. Vamos começar agora a Parashá propriamente dita, Berrar, tá? Então, vamos abrir em Levítico, capítulo 25, tá? Vaikra, capítulo 25. Vamos deixar aberto. Então, o primeiro passuk, o primeiro versículo diz assim, Vaidaber Yahuwah el Moshe Berrar Sinai Lemor, tá? Então, e falou Yahuwah a Moshe no Monte Sinai, dizendo, aí vai falar as coisas aqui, tá?